Muito bom dia a todos vocês. Como sempre, é um prazer imenso ter a nossa reunião mensal do GAAC, num mundo dinâmico, sempre desafiando o nosso conhecimento. E a gente tem bastante coisa para conversar, então vamos começar aqui sempre com meus grandes amigos Arthur Wishman, nosso CEO da XP Advisory em São Paulo, e o Thiago Faveri, que é o nosso Head aqui nos Estados Unidos. Então, com isso, vamos fazer o nosso formato usual. Eu vou abrir os trabalhos, depois eu passo a palavra para o Arthur, e o Faveri vai falar especialmente sobre a parte de gestão, das carteiras, performance, e depois a gente entra no nosso bate-papo de perguntas e respostas. Então, aqui compartilhando logo a tela, eu achei bem simpático. A Bloomberg tem tido umas charges muito legais, mas essa aqui do Powell tentando domar o bull market. Mas olha, é culpa dele. Semana passada, o cara escreveu um depoimento que era hawkish. Ele falou 30% das coisas que ele falou eram uma mensagem que vamos apertar, não estamos contentes. Mas, no entanto, o body language, todas as perguntas, levou ele para um caminho que, na realidade, é hawkish pero no mucho. Ou seja, causou uma confusão, o mercado deu um tremendo rally. Então, é meio que... a gente encontrou aqui a porção de alquimistas em que encontramos uma fórmula mágica em que você consegue mais crescimento com menos inflação e com menos taxas de juros. Então, realmente é um mundo admiravelmente novo. Mas logo na sequência, a Ultra Dove Mary Daly de São Francisco falando, galera, tem muito mais tightening pela frente e uma vez que a gente chegar nesse ponto, que deve ser assim que 25, a gente vai ficar lá por um bom tempo. Mas o importante é que o mercado tem vida própria, ou seja, tem a velha frase que você não luta contra o Fed, a outra que você também vai perder lutando contra o mercado. E o mercado começou com um estouro de rolha de champanhe, as notícias foram excelentes, ou seja, a gente terminou o ano numa onda um pouco pessimista, mas aí nós tivemos logo de cara notícias melhores em termos de reabertura na China. Você via cenas de Davos sem neve. Você não tem neve em Davos é porque não tem inverno. Se não tem inverno, não tem crise, não tem recessão. Inflação, números bons, caindo headline, menos progresso quase algum na parte de núcleo, e um tremendo PIB, na verdade, de quarto trimestre de 2,9 e uma taxa de desemprego recorde que saiu na sexta-feira, que foi que mexeu o mercado. E em termos de relatório das empresas, eu acho que os resultados foram bons, mostra que é uma economia que perdeu exuberância, especialmente na parte tech. Há forward guidances, especialmente em tech, que são ligeiramente negativos ou cautelosos, mas, no geral, é uma economia que continua relativamente forte e com China com revisões para cima. O resultado é que o mercado deu uma pivotada tremenda e está muito mais otimista com o crescimento global. E na quarta-feira passada, após a coletiva do Powell, eles disseram: esse cara não vai fazer mais nada, então decretou, acabou. Então podemos ir para casa e comprar ações, e foi o que aconteceu. O ECB no dia seguinte tentou recuperar e saiu super cortes, mas aí a pergunta é: e daí? E é feito, então, a curva de juros mostram só uma alta de 25 e corte já na segunda metade do ano. Então, a gente teve esse rally muito significativo na curva de juros até sexta-feira da semana passada, rally nas bolsas muito fortes de commodities e a queda também muito significativa de um dólar que, sim, estava sobrevalorizado. Mas aí vamos aqui, o chato vai falar de macroeconomia, e é como se de volta você tem o almoço grátis. Então, você consegue aumentar o crescimento e ter menos inflação e ter menos taxa de juros. Para mim, não bate. Você tem 3 itens no cardápio, você pode escolher 2, lagosta com camarão, mas sardinha não entra. Então, mais ou menos a história é a seguinte: a gente estava... Então, a maneira que eu vou explicar esse gráfico aqui você tem um nível de preço, você tem o PIB no eixo horizontal, e a gente começa, como sempre, com a demanda agregada, a oferta agregada primeiro, inicial, a demanda agregada, e a gente estava num ponto alto de inflação e com o PIB caindo, né? E o que a gente tem, então,
esforço do Fed de reduzir a inflação, então você tem o aumento das taxas de juros a nível global, então você tem esse deslocamento que te levaria, primeiro, a menos PIB, e, em segundo lugar, é o que reduziria a inflação de P1 para P3, P2 e depois de P1 para P2. Então, seria essa volta aqui. Só que, no meio tempo, você teve a reabertura, que é o deslocamento da oferta para a oferta 3, e com esse deslocamento, então, você consegue exatamente a mágica, que é, no mesmo nível de preço, você ter muito mais PIB. Então, você consegue a mesma inflação, aqui no equilíbrio 3, e você consegue ter mais PIB. Então, mais PIB e menos inflação. Então, com isso, opa, vamos cortar juros, que é o equilíbrio mágico. Mas se você cortar juros, as coisas não ficam a mesma. Então, você vai ter um deslocamento da oferta, da demanda agregada, na hora que você corta os juros, e você vai ter mais inflação do que você teria tido se não tivesse feito nada. Então, você sai de um equilíbrio inicial, aumenta juros, tem uma recessão e reduz a inflação, tem o choque de oferta da China, mais crescimento e menos inflação, só que agora, ao não aumentar os juros como teria sido esperado, você vai ter mais demanda e termina como um pouco mais de PIB, que é o que a gente tem conversado, que o mercado está mais animado, mas você vai acabar com mais inflação e, portanto, você tem que escolher uma, ou seja, você tem inflação, PIB e juros. Se você tem mais inflação, menos inflação e mais crescimento, então você vai ter que ter mais juros. Eu acho que aí é onde eu discordo, e o mercado, então, fez uma revisão disso na sexta-feira, com esse movimento bem forte de sexta e ontem, na parte longa da curva. Mas o que a gente está vendo nas projeções é exatamente isso. A gente já viu esse slide, agora está sendo atualizado com previsões do FMI da sexta-feira, da semana passada, e com as projeções da Goldman, que na realidade mostram resultados muito parecidos, onde mostram um crescimento global relativamente forte, ou seja, você pega as projeções do FMI, é praticamente a mesma coisa, ou seja, sem uma contração, especialmente não tendo recessão nos Estados Unidos, e o número, inclusive, da Goldman e de FMI é o mesmo, da Europa é o mesmo, e onde está a grande surpresa, ou seja, é a Ásia emergente, onde está a grande ação. Então, você vê, por exemplo, China crescendo 5,5%, então é tudo complexo de emergentes, onde a contribuição maior desse crescimento estaria vindo, mas sem recessões no hemisfério norte. Então, aqui estão as revisões do lado esquerdo, a linha tracejada são as projeções de outubro, a linha cheia é a projeção agora de janeiro, então emergentes crescendo mais, mundo crescendo mais, economias avançadas crescendo mais, então essa retomada da atividade, aqui é para 2023, aqui é para 2024, e você vê que as contribuições são Índia e China em grande parte, mas com Estados Unidos e Europa com uma performance um pouco melhor do que a gente esperava ou temia antes. Mas também fizeram uma revisão de núcleo da inflação para cima, ou seja, consistentemente está na linha do que eu digo, ou seja, você tem mais crescimento, você vai ter mais inflação, então esse processo de desinflação é o que sofre. E isso sem dizer que o Fed ainda está muito longe de fazer o seu dever de casa. Esse gráfico aqui também já é um gráfico que eu só estou atualizando de reuniões anteriores e mostra a base monetária ao longo do tempo. Isso aqui foi pré-Covid, a gente sai de um nível de equilíbrio de 3,9 tri, ajustando por inflação, hoje você deveria ter uma base monetária de 4,5 tri, mas ela é 1 tri a mais, vamos dizer que está em 5,5 tri, então tem mais ou menos 1 tri de quantitative tightening, são equivalente a 11 meses de trabalho. Então, a gente vai ter quantitative tightening até o final do ano, o que pode ser um fator contracionista importante e também de retirada de liquidez e riscos de funcionamento, liquidez e sistêmico de mercado. Teve avanço, sim, para dar um pouco de crédito para o Fed. Essa aqui é a parte de compromissadas reversas, que retira o excesso de liquidez. A gente fechou o ano com a rolha de champanhe com 2,6 tri de retirada de excesso de liquidez, e eles tiraram meio tri, que é muito logo no começo do ano,
e você vê, anedoticamente, alguns bancos entrando em redesconto, que é muito raro você ver isso, mostra que pisou e doeu, ou seja, finalmente as condições monetárias começam a apertar. Mas o que foi muito estranho foi a reunião do Fed na quarta-feira, onde você teve mensagens que foram claramente hawkish, que eu acho que era a mensagem que o Powell queria dar, mas, por outro lado, entre a linguagem corporal e algumas frases que ele mencionou, deu a bandeira verde para o mercado de que, na realidade, ele estava dovish. Então, o mercado, com isso, disparou tanto que você vê a linha do tempo nos primeiros 5 minutos da linguagem, depois, na medida que vai evoluindo, o mercado vai mudando, até que, finalmente, pô, esse cara realmente queria ser hawkish, mas não foi. Você tem inflação muito acima da meta, está muito alta, política monetária não é suficientemente restritiva, é arriscado fazer pouco agora e depois, mais tarde, se arrepender. A história ensina que é péssimo afrouxar a política monetária assim, prematuramente. E ainda temos um par de altas no plural, quer dizer, isso aqui é mais do que duas de 25. E o ciclo de alta vigente é essencial para apertar a política monetária e não vejo o FONC cortando os juros em 2023. Então, quando você olha isso, não tem dúvida, a mensagem foi hawkish, sem menor dúvida. E o mercado, no entanto, tomou como sendo dovish, porque ele celebrou bem-vinda a queda da inflação, a desinflação já começou, mas está lá no começo, mas está funcionando, não queremos apertar demais, sem quedas fortes na atividade, e falou o que não deveria ter falado, que há desinflação sem afetar a atividade, o que eu acho que não é verdade em macroeconomia. Então, o mercado achou bandeira verde, ou seja, liberou o mercado, você teve um rally de Nasdaq de quase que 4% e uma subida muito importante, uma queda muito importante das taxas de juros e uma queda do dólar muito forte. Mas eu acho que Kashkiri hoje saiu de manhã, Mary Daly falando, apesar do Bostic ter ficado mais para 5,1, eu acho que nas reuniões de março, e a gente vai ter a revisão das projeções, a gente vai ter 3 de 25, ou seja, estou com uma mais que o mercado, então vamos aqui ter, na realidade são 3 de 25 aqui, né? Então vamos ter aqui 4 de... aqui fiz um erro aqui, desculpe, vão ser 4 aqui de 25, a gente vai acabar em 5,25, aliás, não, são 3,25 a partir de 4,50, eu botei o gráfico errado, e Fed Funds cortando só a partir de janeiro de 2024. Então, a Fed sobe mais, um pouco mais, comparado com o mercado que disse que não vai subir, e, enquanto isso, o quantitative tightening está rolando por trás, ou seja, que em março a gente vai chegar no nível de quantitative tightening que derrubou a bolsa em 2019 e que deixou o mercado de Fed Funds em polvorosa. E quando chegar a meados do ano, em junho, que é a última alta, a gente já vai estar quase que perto de 1 tri, e para setembro, outubro, novembro, a gente vai estar mais ou menos de 1,2 tri, que é a quantidade exatamente que equivale à retirada da liquidez que traz de volta a base monetária de equilíbrio. Então, o resumo dessa tabela é que o Fed deve fazer um pouco mais do que o mercado está pricing, e ele vai levar mais tempo do que a curva de juros futura precifica em termos dos primeiros cortes de juros que só ocorreriam em 2024. E isso é importante, e o mercado, na realidade, de bonds cedeu. Você teve aí quase 30 basis points de aumento na parte longa da curva, então ela deu uma estipada pequena, mas eu acho que tem mais ainda por ser feito, e hoje, às 2 horas da tarde de Brasil, o Powell tem uma oportunidade de ou confirmar que ele está dove, ou se esclarecer e dizer que ele não está dove. Enquanto isso, bancos centrais atirando para tudo quanto é lado. O Canadá deu a última de 50 e parou o ciclo para avaliar os efeitos. Então, foi dovish. Banco da Inglaterra foi hawkish, com uma de 50 e mantendo o ciclo de alta caso exista persistência das pressões inflacionárias. E a mesma frase do Powell de que é muito cedo para declarar vitória.
igual também que a Lagarde, e na sequência, no dia seguinte do Fed, tivemos o ECB com 50, prometendo outra de 50 para março, já anunciando a partir de março a redução da carteira de ativos de 15 bi de euros por mês, mas vai rever essa cifra em junho, e que deve ser para cima, mas com um body language o oposto do Powell, ou seja, dado que ela vem com déficit de credibilidade, começou mais tarde, ou seja, não duvidem nossa intenção de reduzir a inflação para 2%, e a mesma mensagem do Powell, que uma vez que a gente chegar lá na taxa de equilíbrio, que eu acho que é 3,75, a gente vai ficar lá um bom tempo. Então, o script do ECB também é hawkish, então a gente vai ter, já teve uma de 50, vamos ter outra, depois vamos ter aqui 3 de 25, terminamos em 3,75, que é acima do mercado, e igual que o Fed, o primeiro corte somente em 2024. Então, qual é a mensagem aqui? Quando você olha o que os bancos centrais têm por fazer e o que o mercado está pricing, ou seja, você tem aumentos de juros pelo Fed, aumentos pelo ECB, aumentos na Inglaterra, aumentos na Austrália, que vai ser agora, que deve ser grande, Nova Zelândia também, e Suécia, que está tendo uma pancadaria tremenda, a krona está sofrendo muito. Então, Fed subindo, mas o mercado já pricing cortes de juros, o ECB também, na Inglaterra também. Então, essa aqui é a dicotomia, é que bancos centrais ainda tem trabalho para ser feito, mas tudo bem, não é muito, a diferença é pouca, estamos falando de ou 50, ou 75, ou zero, então há uma convergência, mas ainda eu acho que os mercados se aceleraram, se precipitaram um pouco, e, novamente, ou seja, se você tem mais crescimento, você tem headline caiu, mas core continua alto, e, ao mesmo tempo, você não sobe juros, o resultado tem que ser que a inflação vai ser mais alta. Então, se você quer inflação na meta de 2%, você pode sempre, em macroeconomia, você tem N objetivos e tem N-1 instrumentos. Então, você vai ter que subir os juros, ou então a inflação vai ser mais alta. Das duas, uma. Se você quer inflação a 2%, por resíduo, você vai ter aí, eu acho que um pouco mais de alta de juros. E, por último, né, nós tivemos essa queda muito importante das taxas longas, aqui mostra a curva de juros no dia 3 de fevereiro, caindo significativamente. Eu ainda esperava que nós íamos ter uma normalização das taxas longas e uma estipada. É possível que a gente tenha algo no meio do caminho, com o 10-year indo mais para 3,75 com 4, não mais os 5% que eu esperava, mas eu acho que os 3,30 que a gente chegou a ver, eu acho que é muito baixo para o 10-year, então eu acho que na curva de juros a gente ainda tem um pouco de aumento de taxas longas, um pouco de estipada, o que mostra que sim, dentro de uma gestão de uma carteira, a gente tem que começar a normalizar e aumentar a composição, aumentando bonds, especialmente porque quando vier uma recessão o Fed vai ter que cortar, e aí finalmente você tem bonds com a correlação negativa contra equities, e que pode ajudar na construção de portfólio, muito mais do que o retorno, e em algum momento começar a normalizar o duration, mas a gente acha que ainda é um pouco cedo, e a gente acha que essa história de que a gente venceu a lei da gravidade, que podemos aí sair flutuando, a gente não concorda. E, por último, eu acho que a queda espetacular que a gente teve do dólar, talvez a gente já vê uma recuperação com o aumento dos juros na sexta-feira, talvez você tenha uma pequena recuperação, mas você tem que ver que o dólar, em termos real efetivos, ele tinha caído, aumentado 20%, o iene tinha caído 25%, então o dólar estava forte demais, então talvez a gente ainda tenha um pouco mais, até o final, mais uma queda de 5% real efetiva do dólar, mas se o Fed reiterar a sua linguagem um pouco mais hawkish, talvez interrompa essa sequência de queda do dólar. Tanto é assim que na sexta-feira foi um dos movimentos intraday de 1,2% mais fortes do dólar, assim, é bem pouco usual, mas pouco usual é o que tem sido realmente o comportamento desde 2020. Então é isso, eu acho que vamos ter ainda um pouco mais de inflação do que o mercado gostaria de ver. Sim, vamos ter mais crescimento, essa é a parte positiva, mas por isso
o Fed tem que controlar com um pouco mais de aumento de taxa de juros por um período um pouco mais longo de tempo, e por isso a gente continua conservador na nossa gestão, menos de renda fixa no curto prazo, mais em termos de renda variável. Na renda variável, reconhecendo a recuperação de emergentes, especialmente Ásia e China, e Europa, que ia ter uma catástrofe de uma recessão, talvez consiga escapar, felizmente, devido a um inverno bem mais brando. E com isso eu termino por aqui e passo a palavra ao meu colega Arthur. Não existem erros, né? Não existem. O subconsciente do Paulo mostrou para a gente, se ele tivesse no FOMC, o que ele fazia? Ele dava 4 de 50, né? Então, assim, estava lá. Já temos por preferência revelado o que o Paulo faria se ele fosse o chairman do comitê, né? Ou pelo menos do FOMC, né? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente está vendo tudo isso que o Paulo falou. De verdade, eu acho que a gente continua com aquela visão que a gente tinha no mês passado, de um ciclo de negócios, que é um ciclo de negócios de certa forma usual, né? Um ciclo de negócios no qual a economia norte-americana ela avança em velocidades diferentes, e partes delas já contraem fortemente, partes delas continuam avançando. Tá? A gente vai ver que essa é a história, essa é a narrativa que a gente continua vendo, né? A gente não tem motivos para mudar isso, só que a gente vai começar a olhar uma hipótese alternativa. Qual é essa hipótese alternativa? Bom, tudo bem, e se a inflação voltar para ser uma inflação que a gente tinha no pré-Covid, né? Lembra que no pré-Covid era um mundo no qual a gente fazia força para a inflação subir, os bancos centrais tinham um esforço grande para a inflação subir, e a gente pode voltar a esse mundo. Vamos ver quais condições e sob quais condições a gente poderia voltar a esse mundo, né? Então a gente vai fazer os checkpoints. Vocês sabem que a gente gosta de fazer checkpoints, né, dos pontos nos quais a gente chega e nos quais a gente verifica e testa se as nossas hipóteses ainda são válidas ou se as nossas hipóteses básicas têm que ser refutadas. A gente vai dar uma olhada nos indicadores de recessão, se tem alguma coisa mágica sobre os indicadores de recessão. Vamos falar um pouquinho da visão do Fed, as forças desinflacionárias globais, né? Lembra, tem globalização, tecnologia. Dessa vez a gente vai falar de globalização no GAC, no próximo GAC, já fazendo propaganda, a gente vai falar de tecnologia e terminar um pouco com como é que o mercado está vendo isso. Tá? Lembrando do Hope Framework, né? Quer dizer, uma recessão, uma economia, teoricamente, se você acredita nesse framework, ela se desacelera com base nesse framework, né? Mercado imobiliário, novas ordens, lucros, emprego, né? Então, vamos ver os checkpoints, vamos checar como é que como é que a economia norte-americana está se comportando em relação a todas essas variáveis. Tá? Mercado imobiliário continua em contração, já o GAC passado era 20%, já estamos 23% em contração de novas construções. Tá? Então, ok, nessa parte, um setor de ciclo de ajuste rápido, super sensível às moedas, já está se ajustando. Né? Novas ordens do setor industrial, tá? Novas ordens do setor industrial já se contrai faz bastante tempo, né? Quando você olha o ISM de novas ordens, você já tem uma contração que já faz bastante tempo, tá? Lucros. Os lucros estão contraindo já. Quando você pega os resultados desse trimestre, quando eu peguei aqui, tinham 250 das 500 empresas do S&P tinham soltado o resultado. Você tinha um crescimento de receita de 5%, mas uma queda de lucro de 3,5%, sendo que se você tirar o setor aí de energia, né, essa queda de lucro é até mais pronunciada, especialmente focada no setor de comunicações e no setor de tecnologia, né, que são os setores que estão tendo uma queda de lucro mais importante nesses momentos. Né? Então, quando você olha lucros, ok, também estão começando a se contrair, então o Hope Framework está indo de acordo com o que a gente esperava. Aí a gente começa a chegar naquilo que não está se comportando de acordo com o que a gente esperava. Emprego. Gente, é muito difícil você olhar o dado de emprego que saiu na sexta-feira de uma forma que não seja, olha, foi
um dado espetacular. Mesmo que você faça o ajuste sazonal, você tira daqui, puxa daqui, rouba dali, foram 517 mil postos de trabalho. Gente, a gente está no menor desemprego dos últimos 50 anos, né? Então, assim, é muito difícil você olhar para o mercado de trabalho e você dizer, olha, o mercado de trabalho está dando qualquer sinal de desaceleração. Ele não está dando nenhum sinal de desaceleração por enquanto. Aí a gente vai discutir, não, Arthur, é porque o mercado de trabalho, na verdade, você está olhando, seguindo o seu próprio framework lá do Hope, ele é o último a sentir. Então, na verdade, a gente ainda está indo no caminho certo, só que o mercado de trabalho ainda não sentiu. Mas o problema é que o mercado de trabalho ele está apontando para a direção contrária. Não é só que ele sequer estabilizou, ele acelerou na contratação, né? Então, a gente está com um problema de lugar meio errado, né? De, pelo menos, dos dados apontando para o lugar errado. Tá? Olhando esse payroll, vamos dar uma olhada nessa geração de empregos, né? Aí a gente vê uma característica muito clara dessa geração de empregos aqui. Onde é que os empregos estão sendo gerados? No setor de serviços, né? Primeiro no setor privado, no setor de serviços, quando você olha aqui. E o que faz, chama a atenção? Educação e health e o setor de hospitalidade, né, de viagens, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente já tem uma pista sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho, né? O setor industrial está embicando e o setor de serviços está reacelerando porque ainda está sobre os efeitos da reabertura, né? Quando você olha outra coisa que não é em linha com aquilo que a gente esperaria de um framework normal, é a reaceleração do setor de serviços que o ISM de serviços mostrou. O ISM de serviços mostrou um nível de atividade extremamente forte. Você pega lá os dados do ISM de serviços e você vê a quebra, entendeu, em novas ordens, que significa que os ISMs futuros também serão relativamente fortes. Você vê tudo isso e você vê a quebra positiva. Então, na verdade, a gente tem essas duas hipóteses agora. A gente vai falar um pouco sobre elas, né? Que é, olha, na verdade, você tem a hipótese 1, que é a gente está dentro de um ciclo de negócios normal. Desculpa, essa seta saiu. Opa! A gente está dentro de um ciclo de negócios normal. O mercado imobiliário e o setor industrial já estão em recessão. O setor de serviços está vindo num lag, entendeu? E a recessão é só uma questão de tempo, tá? Você tem a segunda hipótese, né? Que a economia está nesse cabo de guerra, né? Entendeu? Entre os setores afetados pela alta taxa de juros e os setores afetados pela reabertura, que é o setor de serviços. E aí você pode ter um resultante diferente, você pode ter que a recessão não é necessariamente um dado, né? Agora, o que a gente já pode dizer com base nos dados atuais, tá? Ok, a gente pode acreditar que a gente vai ver uma recessão na frente, eu acho que esse ainda é o cenário mais provável, mas essa recessão vai sendo colocada cada vez mais para longe, né? Por quê? Porque com o mercado de trabalho forte, você tem a geração de renda, tendo geração de renda, você tem consumo, né? E tendo consumo, especialmente nesse nível de renda que você está gerando empregos, com propensão marginal a consumir próximo de 1, você tem uma geração de renda, e essa geração de renda vira consumo é 70% do PIB, então, assim, se 70% do PIB está indo ok, é difícil você assumir uma recessão logo. De novo, isso aqui não é que a gente não vai ter uma recessão, mas é que talvez essa recessão seja um pouco mais longe. Mas Arthur, e os indicadores de recessão? Poxa vida, a gente falou no passado os indicadores que o mercado olha para ver recessão, né? A gente viu a inclinação do 2,10, que é que todo mundo fala, e a gente viu que o Fed gosta mais desse Near Term Forward Spread, né? Independente de qualquer um que você olhe, os dois indicam já que a gente vai, eles já precificam uma recessão, né? O 2,10 está fortemente negativamente inclinado e o Near Term Spread também já virou negativamente inclinado, né? Agora, a pergunta é a seguinte: existe algo mágico nesses indicadores de recessão? Ou seja, esses indicadores de recessão têm um poder mágico de prever a economia no futuro? Não, né? Não tem nada mágico no indicador. E sim, por outro lado, né? O que esses indicadores, na verdade, eles nos dizem, tá? Tem esse livro, que esse livro é ótimo, gente. Aqui é sempre uma recomendação de alguma coisa para ler. Esse livro The Wisdom of the Crowds é bastante bom, né? E a gente olha, e o 2,10 e o Near Term
spread, eles significam que o conhecimento coletivo de todos os agentes de mercado apontam para uma conclusão de uma economia desacelerando e de uma economia entrando numa recessão no futuro, né? Mas o que eles indicam de verdade, tá? Assim, esse é um ponto interessante. Eles indicam que esse é o valor esperado relativo das taxas de juros. E essas são associadas, e essa parte é importante, não tem relação causal de curva de juros negativamente inclinada e recessão. Elas são associadas, elas simplesmente dizem que os agentes econômicos estão dizendo para vocês que, olha, eu acredito que em algum momento a taxa de juros curta vai cair de tal forma que faça com que o juro longo se ajuste, né? É mais ou menos isso que o coletivo dos agentes de mercado está dizendo para a gente. Perfeito. Então você tem a sabedoria, né, os wisdom of the crowds, que é o seguinte, olha, quando você junta muita gente e essas pessoas fazem uma previsão, essa previsão é muito melhor quando ela é uma previsão feita por todos os agentes de mercado do que uma previsão individual feita por pessoas, mesmo que essa pessoa seja um técnico super especializado, tá? Essa é a ideia da sabedoria das massas, né? Mas, por outro lado, quando você olha e fala assim, poxa, mas a sabedoria das massas também está presente no S&P. O preço do S&P, o valor das empresas em bolsa, significa que o coletivo de todos os agentes de mercado, e esse rally do S&P recente, significa que o coletivo de todos esses agentes de mercado não estão tão pessimistas assim em relação à economia, porque se todo mundo achasse que a gente ia entrar numa recessão, o S&P não estava a 4.100 pontos, né? Então você tem a sabedoria de mercado de um lado e a sabedoria de mercado do outro, né? A sabedoria das massas de um lado, a sabedoria das massas do outro. Na renda fixa, isso te diz, olha, a gente vai entrar numa recessão. Na renda variável, ela está te dizendo, olha, não necessariamente a gente vai entrar numa recessão, tem um espaço para um pouso suave, ou pelo menos tem espaço para alguma coisa diferente do que esse ambiente recessivo que a inclinação das taxas de juros te dizem, né? Então, assim, você tem vetores para os dois lados, você tem sinais dos dois lados, né? Quer dizer, na verdade, a grande briga de mercado hoje em dia não é só o Fed contra o mercado, é o mercado de renda fixa te dizendo uma coisa e o mercado de renda variável te dizendo outra coisa, né? Mas então, o que o Fed acha disso tudo? O que a gente acha irrelevante, o que é importante, o que o Fed acha disso tudo, né? Olha, de novo, voltando aqui, aquele framework que a gente usa para tentar explicar o Fed é o seguinte, olha, o Fed não quer incorrer no erro da década de 70. A inflação vai cair em duas etapas. A primeira etapa já está sendo cumprida, que é fazer os setores de ajuste rápido ajustarem e reverter choque de oferta, né? De novo, voltando à analogia do Larry Summers na Experts, né? Política monetária é que nem uma dose de antibiótico, você prescreve 15 dias de antibiótico, não dá para separar o antibiótico em 7 dias quando você está se sentindo melhor, porque a febre volta depois com muito mais intensidade. É exatamente isso que o Fed fez na década de 70 e é isso que ele tem na cabeça. Olha, não vamos cometer os erros da década de 70, vamos persistir no processo de ajuste monetário. E o Paulo falou isso para a gente, né? O Paulo colocou já as falas do Paulo na coletiva de imprensa, né? E ele fala, olha, a história, entendeu? Avisa, ou ela fala que, poxa, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com afrouxar prematuramente. Tá? Nós vamos nos manter no curso até que o trabalho seja feito. Aqui ele está fazendo uma clara alusão à década de 70, dizer, olha, na década de 70 a gente afrouxou cedo demais, a gente não vai cometer esse erro, né? Aí ele fala, a gente subiu para 4,5%, a gente subiu 4,5 pontos e estamos falando pelo menos a couple of more, então 2 mais, né? Então ele fala assim, olha, estamos falando de pelo menos 2 mais, e isso foi antes do payroll. Então, antes do payroll, o Paulo já estava dizendo, olha, vamos para 5, pelo menos, né? E aí ele fala também, olha, se a economia performa em linha com essas expectativas, e essa parte aqui é importante, em linha com essas expectativas, não vai ser apropriado cortar juros esse ano, né? Então ele está dizendo, olha, eu vou dar mais 2, vou manter 5, e se a economia se performar em linha com o que eu estou esperando, eu não corto os juros esse ano.
E aí o mercado se pegou muito, e você pega as perguntas do press conference, né, da conferência de imprensa, elas foram muito nessa. Mas, poxa, e se o mercado for melhor do que você está esperando? E se a inflação cair? E aí ele falou, olha, se a inflação cair, eu mudo minha ideia. Entendeu? Poxa, se o cenário for diferente, eu mudo, entendeu? E as perguntas, se você olhar, se você lê a transcrição da conferência de imprensa, ou mesmo você vê o vídeo, todo mundo falava assim, todos os repórteres falavam, mas poxa, e se a inflação cair mais rápido? Olha, a inflação está surpreendendo para baixo, a inflação está caindo. E aí ele deu aquela patinada que ao qual o Paulo se referiu e falou: ah, gente, poxa, se a inflação cair, pô, aí eu mudo de ideia, aí vamos lá, né? Aí é festa, né? Então você deu para ele o motivo para ser dovish, né? Você deu corda para ele se enforcar nesse sentido. Mas ele está te dizendo que um banqueiro central diria: olha, gente, se os dados forem diferentes, eu mudo minha conclusão. Mas ele falou aqui em linha, em inglês muito claro, né? Olha, pelo menos mais 2, vou até 5 e não corto esse ano. Esse é meu cenário base, né? E qual o problema aqui? E as pessoas se pegaram muito nisso, né? Quer dizer, o Banco Central, quando você olha o índice de condições monetárias amplas, né? A gente está tendo um problema, que é o Banco Central está subindo a taxa de juros, o Fed está subindo a taxa de juros, mas via uma retórica mais branda dos banqueiros centrais, né? Tanto do Powell quanto de alguns outros, como o Bostic, ao qual o Paulo fez alusão, as condições financeiras amplas estão afrouxando. O dólar enfraqueceu, o S&P subiu, né? O 10 anos cedeu, agora ele voltou, mas ele tinha cedido. Então, você está subindo os juros, para que você sobe os juros? Para apertar condições monetárias. E o que estava acontecendo? Você estava subindo os juros e as condições monetárias estavam afrouxando. Isso aqui é um problema em política monetária, tá? Por quê? Porque você está subindo a taxa de juros e você está sendo contraprodutivo naquilo que você está comunicando. O seu comunicado, aquilo que a gente chama de open mouth operations, né? Quando o Fed abre a boca e fala alguma coisa, ele sinaliza alguma coisa, ele está te dizendo o seguinte, olha, com isso ele conseguiu exatamente o contrário do que ele queria, porque afinal de contas você está subindo os juros para apertar as condições monetárias, e aí quando você sobe os juros, mas tem um diálogo mais brando, tem uma retórica mais branda, o 10 anos cai, o dólar enfraquece, a bolsa sobe, e você promove um afrouxo de condições monetárias amplas. Aí é um problema. Né? Então, isso aqui o Fed vai ter que, em algum momento, consertar. Por quê? Porque você não pode ter um processo de alta de juros sendo negado pelo enfraquecimento do dólar, pela alta da bolsa, pela queda do 10 anos. Lembra do conundrum do Greenspan, quando ele subia o curto e o longo caía, e ele falava, olha, eu não estou entendendo, né? Esse tipo de coisa dificulta a ação da política monetária e faz com que você, na política monetária, tenha que ser mais duro e manter os juros por mais tempo, para ensinar para o mercado que você está realmente falando aquilo que você vai fazer. Né? Então, o ponto essencial aqui, e aí voltando à história do Powell e por que o mercado leu ele como dovish naquele momento, né? Porque tem uma alternativa. Né? Tem duas alternativas. A inflação pode cair, ou seja, ele falou, olha, se a inflação se comportar do jeito que eu estou prevendo, eu não vou cortar juros esse ano. Ok, e se a inflação não se comportar do jeito que você está prevendo? Né? Se a inflação cair mais rápido, a inflação pode cair mais rápido, gente. Tem várias alternativas possíveis, mas duas que merecem nossa atenção. Você está numa recessão, né? A inflação caiu mais rápido, você está numa recessão. A gente já viu que com esses indicadores do mercado de trabalho, do jeito que eles estão, e com o setor de serviços ainda sendo impulsionado pelo impulso de uma reabertura, especialmente no setor de serviços, de viagem, etc., está difícil você assumir uma recessão. Né? Então, a gente vai para o segundo cenário, né? Que é o cenário do Goldilocks, do tal do soft landing. Né? A gente vai para um soft landing e a inflação cai miraculosamente sem a gente entrar numa recessão. Gente, tem algumas possibilidades. A gente não acredita que esse seja o cenário mais provável, mas é nossa obrigação aqui como gestores olhar os cenários alternativos. E aí, quando você fala em Goldilocks, você fala basicamente em três coisas. Né?
Você fala da volta do secular stagnation, e a gente vai ver um pouco isso, mas muito rapidamente, porque esse argumento da volta do excesso de poupança versus a demanda por investimento é um argumento super complicado de fazer. Quem quiser estudar isso, a gente vai fazer uma referência depois, mas é um pouco mais complicado, a gente vai ter que fazer isso em outro GAAC. A gente vai falar da globalização, aí sim, tem uma discussão interessante sobre o impacto da globalização na inflação, e a gente vai falar da tecnologia no próximo GAAC. Fazendo aqui propaganda para o próximo GAAC, a gente vai falar de tecnologia no próximo GAAC. A volta das forças estruturais desinflacionárias. O Olivier Blanchard, que é um economista que eu super respeito, tá? Ele escreveu esse paper que está aí no Peterson Institute, tá? Ele falou, olha, a secular stagnation não acabou, gente. E o argumento dele central é que o excesso de poupança sobre investimento vai voltar, tá? A gente vai voltar a ter um mundo no qual o excesso de poupança domina sobre o investimento e a gente vai ter, com isso, uma queda estrutural das taxas de inflação e das taxas de juros, tá? Ok, quem quiser ler, os argumentos dele estão aí, a gente deixa para quem quiser. A gente vai focar um pouquinho agora na globalização, tá? Então, quando a gente fala sobre globalização, a gente fala basicamente em 4 fases e meia ou 5 fases, tá? A gente fala do primeiro período de ouro da globalização, que é pré-Primeira Guerra Mundial, aí o colapso, que é o período entre guerras, a segunda parte da globalização, que é o período pós-Segunda Guerra, que é uma globalização no qual a economia global se integrou, mas ela ainda era bastante fechada. A gente se integrou via trade de commodities, essas coisas todas, mas a gente ainda tinha bastante barreiras comerciais, a gente tinha bastante coisa. Aí vem a década de 90, né? Veio o período da hiperglobalização, onde a China virou a fábrica do mundo, a gente transferiu a gente integrou as cadeias de produção global fortemente. E aí, desde a crise de 2008, tá? A gente tem um período no qual a globalização meio que patina de lado. Isso aqui, a gente está medindo globalização como comércio global, como percentual do PIB, tá? Então, a gente tem esses 4 períodos, né? 1850, ali, final das guerras napoleônicas até 1914, né? A gente chama de a fase dourada da globalização, né? O comércio monetário atinge 38% do PIB, você tem industrialização dos grandes países, você tem urbanização, você tem queda de custo de transporte, né? Motor a vapor, esse tipo de coisa, e o sistema monetário baseado no padrão ouro, né? Você tinha uma certa estabilidade monetária, né? Você depois tem o período das guerras, né? Aí colapsa tudo, né, de 1914 a 1945, o comércio global cai a 7% do PIB, você tem a quebra do padrão ouro, né, você tem a Alemanha em crise, você tem a reconstrução europeia, o Japão reconstruindo, tal, as economias, desculpa, durante a guerra você tem as economias se fechando. No pós-guerra, aí você tem a volta, o comércio global volta a crescer, ele chega a 30% do PIB, né, recuperação pós-guerra, a gente cria vários mecanismos e instituições globais, né, o sistema de Bretton Woods, cria várias instituições internacionais, a gente falou um pouco do padrão monetário global no passado, né, da história do padrão monetário, Bretton Woods, etc. Então você cria o FMI, o Banco Mundial, o GATT, a gente, na década de 90, entra na época da hiperglobalização, né, onde o comércio atinge acima de 50% do PIB, né? Instituições de alcance global, a gente cria a OMC, NAFTA, o Tratado de Maastricht. A China entra na OMC em 2001, aí isso aí marca a aceleração da hiperglobalização e a gente integra as cadeias de produção, né? Aí você tem 2008 a 2020, onde você tem a grande crise financeira de 2008, o comércio global meio que declina, patina ali de lado, aí vem o Trump em 2018, guerra comercial, e o comércio global, né, o comércio global sobre o PIB parece começar a se estabilizar, tá? 2020 até hoje, guerra da Ucrânia, focos das empresas, né, e dos países parece ser reshoring, nearshoring, friendshoring, todos os shorings que você imagina, mas essa é a história que a gente ouve de empresas, de países. Olha, a nova lógica geopolítica vai ser de cadeias de produção que não são mais tão integradas globalmente, né?
Então, e o que está por trás de uma parte dessa reversão da globalização? A gente também já fez, essa parte da reversão da globalização, ela tem uma análise meio que, ela tem um quê de político por trás disso. É a resposta do sistema político a esse problema aqui, gente. Isso aqui a gente já fez quando a gente falou de tecnologia, esse gráfico no passado. Isso aqui a gente tem dos países mais ricos do mundo, das pessoas mais pobres, pessoas mais pobres do mundo, as pessoas mais ricas. Aqui está o pessoal, né, de Bangladesh, aqui está Warren Buffett, né? Qual é o crescimento de renda que esse pessoal teve de renda real ao longo do tempo, né? Então você vê, esse pessoal aqui é a classe média dos países emergentes. Isso aqui é a China, isso aqui é a Índia, se juntando à corrente de comércio global. A força de trabalho entra aqui e é remunerada e entra nas fábricas chinesas. O pessoal sai do campo, tem a urbanização, e quando você sai do campo, deixa de produzir um saco de arroz por ano, passa a produzir, sei lá, 100 tênis Nike por ano, né? Aqui os ricos estão indo muito bem, obrigado. Por quê? Porque a globalização significou, durante muito tempo, você ter as fábricas nos lugares mais baratos, a margem das empresas sobe, você, aqui nos ricos, nós somos os detentores do capital das empresas, a gente, como detentores do capital, o retorno do capital subiu, nossa renda subiu, nós estamos muito bem, obrigado. Quem que é essa turma aqui que teve crescimento de renda real zero? É a classe média dos países desenvolvidos. É o pessoal que perdeu emprego para a China, é o pessoal que perdeu emprego para a automação, é o pessoal que perdeu emprego para o México, né? Então, esse pessoal expressa essa raiva, porque, poxa, se você não tem crescimento de renda de 20 anos, durante 20 anos, esse pessoal começa a expressar a sua raiva politicamente. E fala, turma, esse negócio de globalização deixou de funcionar para mim, né? Você começa a ter um consenso político de que a globalização, antigamente você tinha um consenso de Washington, olha, a globalização é uma coisa boa, o comércio global é ótimo de Pareto, todo mundo melhora, etc. Essa turma aqui que não tem crescimento de renda começa a falar, poxa, mas fechou a minha fábrica mudou para a China, minha fábrica mudou para o México, eu não tenho uma renda, não tenho capacidade de me realocar no mercado de trabalho, a não ser no setor de serviços, que é o setor de remuneração média mais baixa do que o setor industrial. E esse pessoal começa a expressar essa raiva politicamente, e aí o sistema político começa a responder. Você tem a eleição do Trump, você tem o Brexit, você tem todos os eventos que indicam que o sistema político está mais disposto a adotar essa ideia de, olha, a globalização talvez não seja tão bom, vamos colocar um certo freio nisso. Então, tem uma razão política por trás disso, né? E a pergunta que a gente tem que fazer, bom, a China vai seguir sendo a fábrica do mundo? Gente, a resposta é sim, porque você olha nesse gráfico da esquerda, é o percentual de produtos que a China percentual da China como oferta global, né? Gente, a gente vai deixar de consumir 85% dos iPhones? Não vai, entendeu? 85% dos computadores? Não vai. Então, assim, sendo bastante pragmático, não dá para viver sem a China como a fábrica do mundo num horizonte relevante. Estamos falando de 5, 10 anos, não dá para viver. Mas, o que o gráfico da direita nos diz? Esse gráfico da direita são menções a onshoring ou reshoring nos relatórios trimestrais de empresas, né? As empresas já estão dizendo para a gente mais vezes que, olha, pô, a nova fábrica vai ser no Alabama, a nova fábrica vai ser no México, a nova fábrica vai ser em algum lugar assim, no qual a gente tem um controle, ou pelo menos no qual a gente não fique uma canetada ou a um vírus de ficar sem oferta, né? Então, a nova lógica da globalização, gente, vai ser, em vez de ter uma estrutura de custos e ter uma cadeia de produção que minimize custos, você tem uma cadeia de produção que tenha custos baixos, mas que seja resiliente a choques, ou seja, que aguente eventos geopolíticos, que aguente guerras e que aguente eventos extremos, né? E a reversão da globalização nas moedas, né? Aqui vocês veem, a gente já teve padrões monetários diversos. Na esquerda aqui são as moedas dominantes nos períodos diferentes da história global. E você vê que, poxa, desde que a gente começou a falar em globalização, a gente teve duas moedas, né, e um padrão, né? Você teve o pound, você teve o dólar e você teve o padrão ouro, né? Aqui tem outro problema. A gente tem alguma alternativa viável ao dólar hoje, né? No gráfico da direita, o percentual de reservas internacionais em determinadas moedas, né? Você vê que hoje em dia você tem pouca,
tem pouca alternativa. Se você é um gestor de reservas, né, um banco central tentando administrar as reservas internacionais de um país, você tem pouca alternativa que não seja o dólar. Olha, estão aumentando coisas diferentes, tipo renminbi, outras coisas, outros blocos monetários estão aumentando. Mas hoje em dia, se entrarem 100 bilhões de dólares nas reservas do Banco Central brasileiro, ele não vai ter alternativa a não ser comprar uma montanha de dólar. Tá? Hoje, a gente ainda não tem alternativa no mundo, no padrão monetário global, a gente não tem nenhuma alternativa ao dólar de curtíssimo prazo. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo, ele vai perdendo importância ao longo do tempo, eu acho que esse é o cenário base, mas hoje, se você tivesse que falar, olha, poxa, a desglobalização, a reversão da globalização, vai ter um efeito monetário claro de aversão ao dólar, de, olha, isso não dá para acontecer agora, a gente não pode viver sem o dólar. Tá? Por quê? Esse acúmulo de reservas ele não é um fenômeno antigo. Esse acúmulo de reservas ele surge desde o período de hiperglobalização. Você hiperglobaliza, você precisa começar a acumular reservas, especialmente nos países asiáticos. Então, assim, olha, a gente vai começar a usar menos o dólar na hora que a gente começar a acumular menos reserva. Mas a gente vai começar a acumular menos reserva, a gente vai ter, como no Japão teve uma não intervenção da moeda, a China vai deixar de intervir na moeda. Olha só, quem são os grandes detentores de dólar hoje em dia, né? De reservas. China, Japão, Suíça, são os maiores interventores nas suas moedas. Esse pessoal vai deixar de intervir na moeda? Não. Se ele não deixar de intervir na moeda, ele vai continuar tendo que comprar dólar. Então, a conclusão é, sim, a gente vai ter uma diminuição da importância do dólar ao longo do tempo, e não, essa diminuição não vai ser drástica em T0, ou seja, ela não vai acontecer agora. Tá? Então, acho que a conclusão é essa, gente. A globalização afeta a inflação em múltiplos canais. Você tem o comércio direto, né? Então, desinflação de bens, o efeito China. Lembra? A gente comprava os iPhones, não no Brasil menos, mas a gente comprava os iPhones melhores ao longo do tempo por um preço contido, né? Então, a desinflação, a globalização afeta a desinflação via desinflação de bens, mas, por outro lado, você tem inflação de commodities também, que a China puxa para cima. Vamos lembrar o bom e velho minério de ferro e o que ela ajuda aqui no Brasil. Ela altera um pouco o formato da curva de Phillips, né? O argumento de que, poxa, você joga mão de obra barata na oferta global de mão de obra. E a redução da globalização? O que a gente pode esperar disso? Né? Novas fábricas em região de custo de produção mais elevado, né? Você pode chamar de friendshoring, nearshoring, o que quer que seja, mas custa mais caro. Né? Você vai ter que fazer uma fábrica nova. Né? Essa fábrica nova custa mais do que uma fábrica na China. Então, você tem um retorno sobre investimento mais baixo. Né? Você tem um retorno sobre investimento mais baixo, você vai ter que cobrar um preço mais alto sobre o mesmo produto vendido. Né? Então, você tem aqui uma redução da globalização, ela é um vetor inflacionário ou ela deixa de ser um vetor desinflacionário global. Pergunta é o dólar, a velocidade na qual outros blocos vão conseguir se livrar da dependência do dólar no comércio global e o que isso implica para a capacidade dos Estados Unidos de controlar a oferta de moeda. Né? Mas o efeito líquido, gente, a gente sabe que é negativo, ou seja, ele é autista sobre a inflação. Qual o tamanho desse efeito líquido? Ele é 0,2 no CPI, ou ele é 0,4, ou ele é 0,1? É difícil de dizer, mas a gente sabe que a globalização enquanto força desinflacionária global, daqui para frente, vai ser menor do que ela foi no passado. Isso aí a gente já pode afirmar com certeza. Tá? De novo, no próximo GAAC a gente vai falar um pouco mais da força desinflacionária de verdade, que é a tecnologia, e essa eu acho que continua. Tá? Os ativos, gente, como é que os ativos reagiram a isso? Né? Bom, o S&P subiu, e a alta do S&P foi única e exclusivamente crescimento de lucro. A gente já viu crescimento de múltiplo, desculpa, expansão de múltiplo. Né? A gente já viu que os lucros estão caindo, então o que está acontecendo é que quando o S&P sobe com lucro caindo, você está pagando a relação preço-lucro mais alta. O que é uma relação preço-lucro mais alta? É você trazer do futuro o retorno para agora, ou seja, ela é aquilo que a gente chama de, poxa, transferência temporal de retorno, ou seja, um retorno que aconteceria ao longo de 10 anos, você traz para ele agora. Agora a gente fala, pô, maravilha, tivemos um retorno bom, mas o que você tem que assumir é que você vai ter um retorno esperado mais baixo daqui para frente, né? Ou seja, já que o S&P já subiu,
quanto ele vai subir, o múltiplo dele, a gente assume que o múltiplo é uma série que reverte a média, ou seja, não é uma série que sobe para sempre, você não vai ter o S&P trilhando a 18, 20, 50, 100 de múltiplo, se bem que 50 a gente já teve, tá, gente? Mas assim, não, a gente não assume isso, a gente assume que tem um múltiplo justo para S&P, esse múltiplo justo é uma coisa entre 16 e 18, quando você chega perto de 18, você fala, bom, então ganhos via expansão de múltiplo são possíveis, a gente pode ter aquilo que a gente chama de excessos, né, em termos de múltiplo, mas não é o que você deveria esperar, tá? Então, assim, olha, gente, para ganhar dinheiro nesse início de ano, né, isso aqui é by Paulo Gitz, tá? Paulo Gitz ajuda a gente muito, dá essas ideias boas sempre. Você queria ter um portfólio que tinha podia fazer para você, podia te dar um portfólio que tinha um retorno de 35,5 até dia 6 de fevereiro, dia 5 de fevereiro, tá? Olha só, pô, 35,5, que portfólio bacana, né? Então, o que você teria ter feito? Você deveria ter comprado o basket da Goldman de Bitcoin Sensitive Stocks. Você deveria ter comprado o basket da Goldman de High Retail Sentiment. Você deveria ter comprado o basket da Goldman de as mais shorteadas líquidas. Você deveria ter comprado o basket de High Beta. E você deveria ter comprado o basket de ações de tecnologia não rentáveis. Ótimo retorno. Deus me livre ter um portfólio desses, né, gente? Vamos falar sério aqui, de verdade. Então, assim, o que a gente teve até agora é o que o americano chama do trash rally, ou seja, de tudo aquilo que são ativos de duration longos, ativos que não geram caixa, que porque a taxa de juros estava caindo, e isso já está se revertendo agora, 10 anos já está a 3,65 quando a gente fala, né? Então, quando a taxa de juros estava caindo, o pessoal falava, então, poxa, ativos de duration mais longo, tem um impacto desproporcional, vamos comprar tudo aquilo que não gera caixa. Gente, isso aqui é com todo respeito, de novo, dentro desses baskets tem empresas que vão ser super rentáveis no momento, mas se eu chegasse para vocês com um portfólio desses e dissesse, olha, turma, esse aqui é o portfólio sugerido de ações para vocês, eu acho que o Paulo me desconectava nesse exato segundo, né? Então, assim, eu já dava o botão para baixo, né? E em renda fixa, gente, aí, de novo, nossa equipe toda que nos ajuda aqui, isso aí é by o Cezinha, que é nosso master renda fixa. A gente tem um problema em renda fixa, que é o seguinte, poxa, você tem a curva muito invertida, que é aquilo que a gente mostrou. Então, poxa, ficar investido curto paga muito mais do que ficar investido longo. Você fala assim, não, poxa, eu vou ter um investimento de 10 anos, etc. Fala, pô, ok, cara, mas se você ficar no curtinho, você ganha mais de 1 ponto percentual de retorno acima do que você está sendo pago para ficar nos 10 anos, né? Essa curva invertida. Ela te diz uma coisa aqui, tá? Ela te diz que tem o risco de reinvestimento. Você fala assim, poxa, por que então todo mundo não fica só no curtinho e ninguém vende todos os longos para comprar os curtos, dado que o curto paga muito mais? Porque na hora que o curto vencer, pode ser que a taxa de juros esteja diferente, a taxa de juros seja substancialmente mais baixa, então no curtinho você tem o risco de reinvestimento. Mas, gente, a gente acabou de ver, a gente acabou de ouvir do Paulo, poxa, os juros vai subir, o Fed vai continuar nessa cruzada. Então, assim, os juros vai permanecer mais alto por mais tempo. Então, se os juros permanecem mais alto por mais tempo, você tem um risco de reinvestimento menor, né? Então, a essa altura do campeonato, a gente prefere, dentro do portfólio, vocês vão ver quando o Faveri falar de portfólio, coisas de duration mais curtos. Ok, os juros, com os juros subindo, com 10 anos subindo da forma como ele está subindo aqui, se ele continuar subindo, a gente vai rever essa visão e vai alongando o duration. Por quê? Porque a gente começa a voltar para um portfólio mais equilibrado. Mas nesse momento, a gente está sendo pago para ficar no curto. Se eu estou sendo remunerado para ficar no curto e o longo ainda não me remunera adequadamente, a gente vai permanecer no curto. Conforme o longo for subindo, a gente vai realocando mais para o longo. Esse é o plano de jogo, é o plano de voo por enquanto. Tá? Então aqui, gente, só para terminar, aqueles quadrantes que o Gavekal coloca sempre, né? Então assim, poxa, o mercado tradou os primeiros 30 dias desse ano como se a gente estivesse no Goldilocks, né? Quer dizer, poxa, a gente vai ter atividade subindo e a gente não vai ter inflação, né? Então, assim, acho que esse mundo é um mundo possível, mas não é para a gente o mundo mais provável, tá? De verdade, o mundo mais provável é que em algum momento
a gente vai ter uma desaceleração da economia, e tendo essa desaceleração da economia, você pode começar a precificar aí, você pode ter que ter um portfólio que tem bonds que te amortece no eventual queda de juros, mas certamente o cenário de Goldilocks, que é o cenário de, poxa, de ações de duration longo, entendeu? Performando super bem, para sempre, eu não acho que isso é sustentável. Eu não gostaria de ter um portfólio de ações de tech que não geram caixa, então, assim, por definição. Eu gostaria, a essa altura do campeonato, de ter alguma coisa um pouco mais sólida, até porque se a gente tiver uma desaceleração em atividade econômica, a gente vai começar a falar também um pouco do mercado de crédito, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente já tem até falado, né? Então, assim, para concluir, gente, a gente tem sinais de recessão no setor imobiliário, no setor industrial e na inclinação da curva de juros, tá? Então, você tem esses sinais de uma desaceleração na economia norte-americana. Por outro lado, o setor de serviços, né, o mercado de trabalho e o S&P te dizem outra coisa, eles te dizem uma coisa completamente diferente, né? A globalização, é cedo para determinar a intensidade, mas eu apostaria aqui com vocês que ele vai ser um vetor mais inflacionário. Então, poxa, para a gente voltar para aquele Goldilocks, a gente vai ter um Goldilocks menos, assim, a gente vai ter um Goldilocks com um fator a menos, que antigamente era excesso de poupança, tecnologia e globalização. Então, talvez a gente tenha um excesso de poupança, vamos discutir isso no futuro próximo. Tecnologia certamente vai agir e talvez seja um vetor mais forte do que ele foi no passado, a gente vai falar isso no próximo GAC. A globalização não. Eu acho que a globalização não ajuda mais. E a gente olha hoje em dia o valuation do S&P e uma curva de juros invertida, a pergunta que a gente faz é, pô, será que cash is king? Será que eu ficar recebendo 5% num título curto é muito melhor do que eu alocar mais para o S&P e para o juro longo? Eu acho que a conclusão, vocês vão ver, a gente tem aqui no nosso portfólio, é que no momento, sim, a gente espera que isso mude ao longo do tempo, a gente espera alongar o duration do portfólio ao longo do tempo, conforme o mercado foi entendendo a mensagem de política monetária do Banco Central, mas por enquanto a gente prefere ficar no curto e com a exposição a ações um pouco menor do que o neutro. Tá? Gente, eu paro aqui e passo para o Faveri. Vamos lá, pessoal. Acho que, como de costume, eu vou passar rapidinho, apesar do Arthur e do Paulo já terem passado por vários desses pontos aqui dos destaques do mês passado, a gente sempre gosta de trazer, eu trouxe 5, como de costume. Acho que o primeiro deles, e o tema do momento, né, com relação à inflação, então a gente viu aqui nos Estados Unidos mais um mês mostrando uma desaceleração da inflação, apesar de que, quando a gente olha a inflação consumidora aqui, ela caiu, mas ela continua num patamar ainda bastante alto, acumulado nos últimos 12 meses, próximo a 6,5%. Tá? A gente também viu uma série de dados macro que também indicam, de uma certa forma, essa queda da inflação, essa desaceleração. Então, a gente viu a questão de carros usados, por exemplo, que foi um componente que pesou bastante nos dados de inflação no ano passado. A gente viu também essa parte relacionada a emprego, né, uma desaceleração do crescimento de salário, né, ainda no nível alto, mas de uma certa forma uma desaceleração. O segundo ponto importante do mês passado foi a divulgação do PIB do quarto trimestre aqui nos Estados Unidos, foi acima do esperado, 2,9% analisado, então continua mostrando, de uma certa forma, atividade econômica bastante forte. O terceiro ponto, e super importante, o Paulo abordou bem esse tema, foi a questão de que o mercado, de uma certa forma, começou a entender que os bancos centrais ao redor do mundo estão próximos desse fim de ciclo de alta de juros, né? Então, o primeiro a de fato anunciar isso foi o Banco Central do Canadá, mas é obviamente que o mercado no mês passado também fez essa analogia aqui para o Banco Central americano. Esse começo de fevereiro a gente viu uma mudança um pouco na narrativa, mas a grosso modo esse também foi um destaque do mês passado. O quarto ponto que eu queria destacar, com relação aos resultados, né, a temporada de resultados veio melhor do que temida, né, de uma certa forma. No acumulado, a gente está vendo receita crescendo aí próximo a 7% e o lucro crescendo próximo a 3%. Destaque de todas, de uma maneira geral, foi a questão dos cortes de custos, né, ou pelo menos as empresas indicando que estão tratando esse problema para tentar, de uma certa forma, manter margem ou pelo menos fazer com que a margem não caia tão fortemente. Tá? E o último ponto foi a questão do enfraquecimento do dólar pelo quarto mês seguido.
também aqui muito em função dessa expectativa de um fim de ciclo de aumento de taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Tá? Quando a gente olha a curva de juros tá, aqui, e essa curva cobre, né, é o fechamento do mês passado, a gente vê que contra outubro, novembro e dezembro, houve uma queda de juros, né, quando a gente olha a curva como um todo. E quando a gente olha essa relação que o Arthur passou bem, né, do 2 anos com 10 anos, ela ficou mais invertida. Então, o 2 anos, ele saiu ali de 4,43 e fechou no final do ano passado, né, e fechou o mês passado em 4,20, e o 10 anos estava em 3,87 e fechou o final de janeiro em 3,51, fazendo com que essa inversão, né, do 2 com 10 aumentasse de 56 para 69 basis points. Tá? Em função disso, a gente viu um mês bastante positivo, né? Foi uma reversão do que a gente viu ao longo do ano passado. A gente viu os índices de high yield, o próprio principal índice de renda fixa global, que é o Global Aggregate, subindo 3,3%. Então, isso teve, uma certa forma, impulsionaram os ativos de renda fixa no mês passado. Quando a gente olha a parte de renda variável, não foi diferente, né? A gente teve aqui, quando a gente olha os índices americanos, o melhor janeiro dos últimos 20 anos, né? O principal índice de renda variável global, o MSCI, que inclui todos os países, ele subiu 7,1%, e destaque aí para as bolsas europeias e para as bolsas asiáticas. Tá? Quando a gente olha aqui nos Estados Unidos, especificamente, a performance dos setores, só para tentar entender um pouco do que aconteceu, a gente vê um pouco também do que o Paulo falou, do que o Arthur falou, né? Setores que são, de uma certa forma, mais relacionados, correlacionados com juros, né? Performando melhor, são aqueles setores que têm grande parte do seu valor na perpetuidade, como, por exemplo, o setor de comunicações e o setor de tecnologia, e o S&P fechou o mês com uma alta de 6,2%. Tá? Olhando especificamente o nosso portfólio, a gente não fez nenhuma mudança nos nossos portfólios. Então, para aqueles que não nos acompanham, a gente hoje tem 4 portfólios modelo, que a gente gosta de dizer. A gente usa esses portfólios como ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes, mas, a grosso modo, a gente tem um conservador, 2 balanceados, né, e um pouquinho mais agressivo, que tem um pouco mais de renda variável, todos eles com uma combinação de renda de caixa, né, renda fixa, renda variável e investimentos alternativos. Tá? Quando a gente olha os fundos, né, que a gente tem em gestão e que seguem todas essas diretrizes do Comitê Global de Alocação, quero destacar os 5 principais, que o XP Global Strategies, que é o nosso carro-chefe, né, o nosso fundo de alocação multiclasse, multiestratégia, né? A gente tem também um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa, que basicamente replica a carteira de renda fixa do XP Global Strategies, um fundo de renda variável, que também replica a carteira de renda variável do XP Global Strategies, e um fundo de alternativos líquidos. Esse, sim, é muito utilizado para que a gente consiga atingir um equilíbrio melhor do portfólio, né? Já que são ativos bastante descorrelacionados ou com uma correlação muito baixa para a renda fixa e a renda variável tradicional. Quando a gente olha especificamente sobre o XP Global Strategies, a gente fechou o mês passado uma posição de caixa até um pouquinho maior. A gente teve um vencimento no final do mês que acabou impactando essa marcação, né? Mas a gente já alocou esse caixa. Hoje em dia, como o Arthur comentou, né, a gente está sendo bastante remunerado para deixar em ativos de curtíssimo prazo, como, por exemplo, títulos do governo americano. Então, a gente já alocou esse caixa, mas a gente fechou nesse nível no mês passado, 45% de renda fixa, 31% de renda variável. E aqui, depois, quando a gente olhar, daqui 2 slides, a gente vai ver que esse número cai um pouquinho, porque a gente tem uma estrutura de proteção, né, o nosso seguro da carteira de renda variável, então a exposição ela acaba caindo um pouquinho, e a gente termina a exposição com 13% de investimentos alternativos. E aqui, na maioria dos casos, a gente usa alternativos líquidos, mas a gente tem também um semilíquido imobiliário na nossa carteira. Tá? Quando a gente pensa em exposição geográfica, Estados Unidos representa quase 60%, Brasil 16%, Colômbia 6%, China 4%, quase 4,5%, Reino Unido perto de 2,5%. Especificamente sobre o portfólio de renda fixa, que foi a parte final da apresentação do Arthur, né? A gente continua com um portfólio muito curto. Então, como ele mostrou no gráfico, né, a gente vê que o nosso prazo de vencimento da carteira gira em torno de 6 meses,
que é exatamente naquele ponto mais alto da curva de juros que o Arthur mostrou. A gente hoje está sendo super bem remunerado, a gente tem uma carteira hoje de renda fixa com cupom médio aí próximo a 8%, 40% da nossa carteira quase está em bondes curtos, né? Mesmo as nossas estratégias ali de high yield e de mercados emergentes também têm prazo de vencimento mais curto, então a gente continua nesse sentido bastante conservador, mas é aquilo que o Arthur comentou, né? A gente está sendo remunerado nesse momento para ser conservador e com o olho na tela para em algum momento a gente começar de fato a normalizar o portfólio. O portfólio de renda variável, que foi exatamente o que eu comentei, né? A gente tinha visto lá perto de 31, aqui a gente olha 28,7, que é exatamente o efeito das nossas estruturas de proteção. A gente tem aí cerca de 1/3 da nossa posição de renda variável protegido através de estruturas de seguros, né, que a gente acabou adicionando no final do ano passado. E quando a gente pensa em termos de diversificação da carteira, a gente tem um foco maior em Estados Unidos, seguido por um foco também grande nessa questão de na Ásia emergente, né? A gente vê que desde o final do ano passado, esse é um pedaço do portfólio que está performando super bem. Quando a gente compara a nossa exposição com o índice de referência, a gente está overweight em Ásia, a gente está perto do neutro em mercados emergentes, ligeiramente over, mas quando a gente vê a nossa exposição dentro de mercados emergentes, a gente está bastante over a Ásia emergente. Acho que isso reflete um pouco todo esse tema de reabertura de China e o impacto positivo que isso tem na região. Tá? Quando a gente olha em exposições setoriais, um portfólio bastante equilibrado entre setores cíclicos, mais sensíveis à taxa de juros e mais defensivos. Então, acho que é um portfólio que nos deixa bastante confortável para esse momento ainda desafiador, né? Acho que a gente ainda não saiu, a gente vê a luz no fim do túnel, como o Paulo gosta de falar, mas a gente ainda não saiu, então a gente continua defensivo também na renda variável. E aí a gente finaliza o portfólio com os nossos investimentos em alternativos. De novo, esses são investimentos que têm uma correlação baixa com a renda variável e a renda fixa tradicional e que acabam trazendo um equilíbrio melhor para o nosso portfólio em termos de risco-retorno. A gente tem aqui algumas estratégias que a gente lista aqui do lado, então, arbitragem de eventos, paridade de risco, setor imobiliário, o fundo quantitativo de segmento de tendências, fundo de retorno absoluto, long e short de crédito, long e short de renda variável, mas neutro, né, sem exposição direcional. Enfim, é um portfólio que no ano passado teve uma performance positiva. Nesse começo de ano está tendo uma performance negativa, mas ajuda de uma certa forma a gente, de novo, a ter um equilíbrio melhor do nosso portfólio. Em termos de performance, essa é a nossa visão mais conservadora nesse início de ano. Ela acabou fazendo com que a gente performasse um pouco abaixo dos nossos índices de referência, então o nosso portfólio acabou performando 2,2% positivo nesse mês de janeiro. Agora, nesse começo de fevereiro, a gente já vem ganhando terreno, entre aspas, né, contra os nossos índices, porque a gente tem visto uma reversão, principalmente na parte de renda fixa, uma alta de juros mais generalizada, né? Então isso também tem tido um efeito positivo do nosso portfólio contra os índices de referência.